Boa noite, igreja. Obrigado, louvor. Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. Eu quero que você abra aqui comigo a palavra de Deus em Mateus no capítulo 20. Aleluia. Mateus capítulo 20. Aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Aleluia. Fala para a pessoa que está do teu lado e diga: meu irmão, as tuas decisões, elas têm uma importância. Diga, elas têm uma importância para você especialmente. Diga, tenha cuidado com as suas decisões. Aleluia. Deus é bom, amém? Então, amado, nós vamos falar, amado, sobre aquilo que pode afetar a nossa vida, amém? Não só no presente, mas também aquilo que pode determinar o nosso destino. Sabe, algumas pessoas acreditam no destino e lançam sorte sobre o destino. Mas, amado, nós entendemos que nós temos um Deus de propósitos, amém? Nós temos um Deus, amado, que a Bíblia diz que Ele escreveu a minha história e a tua história, não é? Temos um Deus que a Bíblia revela, amado, que Ele escreveu algo a teu respeito e ao meu respeito e determinou, amém, sobre aquilo que Ele escreveu que deveria acontecer na minha vida. Somos informados, amado, que onde a mão de Deus está estendida, ninguém pode fazer com que essa mão seja retirada. E aquilo que Deus determinou, amém, pelo seu conselho, não pode ser mudado. A Bíblia fala, amado, que a nossa fé, ela deve lançar a âncora, ou seja, ela deve lançar uma segurança, devemos estar firmado como âncora da nossa fé em cima da fidelidade de Deus. Porque Ele não pode negar a Ele mesmo, Ele não pode mentir. Deus é fiel. Eu quero que você abra comigo aqui em Mateus capítulo 20. Aleluia. Deus é bom. Amém? Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20, a Bíblia diz aqui: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou pronto para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 se indignaram contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre vós. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. Sabe, irmãos, eu estava meditando na palavra, e hoje nós tivemos uma palavra abençoada aqui pela manhã, falando sobre fé, não é? E quando eu ouvi aquela palavra, eu já sabia, antes de chegar aqui, não sabia o que Márcia ia ministrar, mas ela ia ministrar sobre fé. Eu digo: rapaz, eu vou precisar da tua ajuda, porque eu creio que aquilo que você vai derramar sobre a vida das pessoas, vai derramar sobre a minha vida também. E você vai me dar inspiração sobre aquilo que Deus quer falar hoje à noite no culto. E realmente, amado, eu fui inspirado por aquilo que eu ouvi, não é? E quem foi que recebeu a semente aqui? Amém? Então nós fomos ministrados, irmãos, sobre aquilo que nós devemos fazer com a semente, não é? O simples fato de você ter uma semente, amado, não quer dizer que ela vai produzir, não é? Quando você recebe uma semente, você sabe, pelo menos eu atribuo que sabe, o que você deve fazer com ela. Amém? Quando você recebe uma semente, amado, você sabe para que serve a semente. Você sabe, amado, que essa semente não pode ficar guardada. É ou não é? Você sabe que essa semente precisa ser lançada num solo. Você sabe, amado, que para lançar um determinado tipo de semente, tem que saber qual é a estação, amém, irmãos? Que requer o lançamento daquela semente, porque nem todas as sementes são lançadas em todas as estações. Existe uma semente para cada estação.
Eu nunca vi ninguém plantando no verão, amado, a não ser que haja uma ordem de Deus, como ele deu para Isaac. Havia seca, e Deus disse, lança essa semente. Então, amado, Deus determinou que o tempo de lançamento da semente seria numa estação não do homem, mas numa estação dada por ele, vinda de uma direção dele. Você está comigo? Então, quando nós temos, amado, e recebemos a palavra de Deus, nós precisamos ficar atento que aquilo que foi entregue, e nós ouvimos sobre uma medida de fé, que Deus entregou essa medida de fé, e todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, precisamos entender, amado, que essa palavra é uma semente que deve ser lançada no solo, e esse solo é o nosso coração. Se essa semente, amado, não é lançada nesse solo, que é o nosso coração, essa semente não pode produzir nada. E provavelmente, irmãos, algumas pessoas têm essa semente e deixam guardada a semente. A palavra de Deus nos orienta, amado, a respeito daquilo que nós devemos fazer com ela. E é interessante que ela diz, uma vez que você recebe essa palavra uma vez implantada, aonde? Implantada aonde, amado? Implantada no teu coração, ou seja, semeada no teu coração. Essa palavra, ela produzirá salvação para você. Olha que coisa interessante. Mas a Bíblia diz, irmãos, que eu preciso acolher a palavra de Deus com mansidão. Essa é uma forma, amado, de que Deus encontra em mim e em você, sabe, um meio para que a palavra, amado, verdadeiramente possa produzir aquilo, irmãos, que Ele enviou para que ela pudesse produzir. Agora, eu quero falar sobre decisão hoje. Sabe, irmãos, não é responsabilidade de Deus e de nenhum cristão, sabe, é fazer com que essa palavra ela possa produzir algo, se não houver da nossa parte uma decisão. Você concorda comigo? Por isso que a Bíblia diz, amado, que nós somos agricultores e o agricultor sabe muito bem o que faz com a semente. Eu não sei, amado, se você já teve a oportunidade de plantar, ou já conheceu algum agricultor, ou fez alguma bobagem na frente de um agricultor, em pisar numa planta, em jogar fora uma determinada semente, ou algo que ele utilize como instrumento da sua profissão, que ele vai ver claramente que você está fazendo algo, irmãos, por desconhecer. Mas o agricultor, amado, ele dá valor a um enxado, ele dá valor aos implementos, ele dá valor à semente. E a semente, amado, ele tem um cuidado com essa semente. Eu digo porque eu plantei, eu digo porque eu conheci outros agricultores, e na época da colheita, amado, eles lançam aquela semente que foi guardada, amado. E ela foi cuidada durante aquela época, amém? Em que ela deveria ser lançada no solo. Então, todo esse cuidado, amado, não foi de Deus, esse cuidado foi do agricultor. Você está comigo? Amado, entre o tempo em que você recebe a palavra e a semeadura, amado, a responsabilidade para que as coisas aconteçam não é de Deus, amado, é minha e sua. E eu vou dizer uma coisa para você, amado, é uma decisão minha, como também é uma decisão sua. Ninguém, amado, ninguém é responsável por isso, a não ser eu e você. Então, sobre aquilo que você vai colher, amado, a responsabilidade é sua. Sobre aquilo que eu vou colher, a responsabilidade é minha. Eu não posso atribuir, amado, a responsabilidade aos outros, amado, porque a semente me foi dada. Quem está entendendo isso aqui? A semente me foi dada, amado. Agora, o que é que eu estou fazendo com essa semente? Não é a semeadura do outro, amado, que vai fazer com que eu colha, é a minha semeadura. Quando se fala, às vezes, em finanças dentro da igreja, às vezes alguns ficam meio arrepiados pensando que o pastor quer dinheiro, quando, na verdade, amado, o pastor não quer dinheiro, o pastor quer te ensinar a respeito de semeadura na área financeira da tua vida. E algumas pessoas dizem, mas tem tanto escândalo na igreja, e o diabo quer que você fique pensando isso. Tem tanto escândalo na igreja, o pastor acabou de trocar de carro, talvez o meu dízimo e a minha oferta esteja ali. Eu digo, meu irmão, se você lê a Bíblia, você sabe onde as tuas ofertas e os teus dízimos foram direcionados. Porque a Bíblia diz que quem recebe é aquele que nós testificamos que vive. Talvez o pastor troque de carro, amado, mas a semente é sua e não dele. O que ele faz com esse dinheiro, amado, não vai trazer fruto para ele. Vai trazer fruto para você, porque a semente foi você que lançou. E independente do que fizeram, você é o agricultor, amado. Você cuidou da sua semente. Você semeou a sua semente. E a Bíblia diz, amado, que o agricultor deve ser o primeiro a colher do seu fruto. O agricultor é o primeiro a colher do seu fruto. O agricultor... Quem é agricultor aqui?
Tá bom de você se interessar por agricultura celestial. Porque tem muita gente que não é interessado pela agricultura celestial. Acha, amado, que a planta nasce sem semeadura. Acha que se colhe sem se semear. Não, amado, você não colhe se você não semear. Eu não colho se eu não semear. Então, semear é uma decisão minha. Agora eu posso estar, amado, com o meu bolso cheio de semente. Não vai causar nenhum impacto. Eu vou colher o meu bolso cheio de semente. Nada. A Bíblia diz que eu não vou falar sobre dinheiro, mas já que a gente entrou, vamos continuar um pouquinho, depois a gente sai dele. Amado, veja só. A Bíblia diz que Deus dá pão para alimento e semente. Para quê? Mas tem gente, amado, comendo a semente. Deus te deu pão para você comer, mas te deu semente para quê? Não se come a semente. Porque se você come a semente, você fica sem colheita. E Deus, amado, não é culpado disso, o teu irmão não é culpado disso, a igreja não é culpada disso. Culpada em que sentido? Ela não tem essa responsabilidade. É sobre isso que eu quero falar, decisão, amado. A decisão é sua. A decisão é minha. E eu sei, amado, porque sei que existe um padrão, amém, pode ser utilizado por mim, pode ser utilizado por você. Um padrão para que nós possamos tomar decisões. E esse padrão geralmente é tomado, irmãos, quando eu começo a razoar algumas coisas. Quando eu começo a eleger, sabe, as minhas razões para as decisões que eu estou tomando. Sabe, você tem que ter cuidado com as decisões que você toma. Eu tenho que ter cuidado com as decisões que eu tomo. Eu preciso, amado, de um instrumento muito mais hábil, muito mais capaz do que eu, para iluminar, amado, o meu coração, a fim de que eu tome a decisão acertada. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual, amado, sabe julgar todas as coisas. Saber julgar todas as coisas é saber pesar com critérios justos, com critérios corretos. E em cima desses critérios, amado, ele estabelece a sua decisão. Por que é que um juiz precisa de prova? Eu não estou falando sobre corrupção, mas eu estou falando um juiz reto precisa de provas para quê? Porque em cima daquelas provas que são apresentadas, ele sentencia em cima dela e não sentencia em cima do que houve ou do que se diz. Ele sentencia em cima do que se tem prova. A minha semente e a tua semente, amado, ela precisa ser lançada com base em decisões corretas na nossa vida. E não com padrões errados, amado, padrões mundanos. É interessante, amado, que esse povo que estava junto de Jesus, não é? Houve ali um tumulto ali, e a Bíblia diz que alguns ficaram indignados, porque entre eles havia alguém, duas pessoas que queriam ser privilegiados. Quando tu chegar lá, se lembra de mim? Cuidado, amado. Cuidado quando você toma decisões esperando uma oportunidade através de alguém que chegou numa determinada posição e essa posição pode te favorecer naquilo que você quer. Mas quem te coloca lá é Deus, amado. Nós não podemos, amado, tomar decisões como esses homens estavam tomando, usando de uma influência política, talvez, em cima de Jesus. E diz, olha, parece até que eles eram mais próximos do que os outros. Não é? E eles disseram, olha, quando você chegar lá, se lembra da gente, fala para papai lá, né, que... Quando a gente chegar lá, bota um na tua direita, outro na tua esquerda. Jesus disse, olha, apesar de ser filho, não me compete colocar você em posição nenhuma. Jesus foi muito honesto. Essa, amado, não é a via que nós devemos utilizar para a tomada de decisões, influência de pessoas, amado. Aproveitar oportunidades para tomarmos decisões. Você precisa tomar decisões acertadas. E por que, amado, eu digo que você precisa tomar decisões acertadas? Porque o meu futuro e o teu futuro está em jogo. A minha vida e a tua vida está em jogo. Tudo depende, irmão, de decisões que eu tomo na minha vida. Você está comigo? Então Jesus disse, olha, não me compete. Apesar de eu conhecer o dono, apesar de eu conhecer essa pessoa, não me compete chegar lá e emitir qualquer tipo de comentário para favorecer A ou B. Eu não posso fazer isso. Isso é uma decisão dele. Isso é um rudimento, amado, utilizado pelo mundo para conquistar posições, para alcançar os seus objetivos finais, os seus planos, as suas metas. Você está comigo? Mas a Bíblia fala, amado, que o proceder do reino é o contrário. Os valores são inversos. Então eu tenho que tomar decisões, amado, se eu sou filho de Deus, né? Se eu tenho Jesus como Senhor da minha vida,
E é isso que nós ouvimos hoje aqui sobre essa semente que é a palavra, ou seja, eu recebo a palavra, agora eu vou guardar essa palavra. Eu vou ser só aquele tipo de ouvinte, amado, que acumula conhecimento, mas não acumula experiência. Porque a experiência, amado, é razão de uma prática e não de uma informação que chegou para você. Amém? Então eu recebo a palavra e permito que essa palavra, amado, seja semeada. Sou eu que acolho a palavra de Deus, não Deus faz com que eu acolha a sua palavra. Por que eu estou falando isso? Porque não depende de Deus, amado, e nós precisamos entender isso. Depende de mim, depende de você. É uma resposta, amado, que Deus espera de mim e de você. Sabe, amado, Deus me ama tanto, Deus te ama tanto, que Ele não interfere na sua decisão, mas Ele exerce uma boa influência para que você decida da forma correta. Mas te obrigar e me obrigar a tomar uma decisão, jamais. Agora eu vou te dizer uma coisa, Ele me dá boas razões para crer nele. E nós precisamos, amado, ter critérios para a tomada de decisões. E os critérios, amado, não são emoções, os critérios não são um senso de justiça própria, porque isso é perigoso, você eleger entre aquilo que é certo e que é errado, e não permitir que Deus estabeleça a sua justiça sobre a tua vida. E com base, amado, nisso, muitos cristãos estão tomando as suas decisões baseadas em quê? Na palavra. Se nós examinarmos, amado, a maioria das nossas decisões podem estar fora da vontade de Deus e podem estar fora daquilo que Deus nos instrui através da tua palavra. Você está comigo? Aleluia! O que é que aquelas pessoas queriam? Uma posição de destaque. Jesus disse, não funciona assim. No reino é o contrário. Então nós podemos, amado, estar tomando determinados tipos de decisão ou níveis de decisão que talvez você ache que você vai alcançar alguma coisa, mas eu vou te dizer uma coisa, você não vai muito longe. Amém? Não tem, amado, não tem erro com as coisas de Deus. Amém? É se ensina ou não. Isso é muito bom. E você não está aqui para se entristecer hoje. Eu sei que você está com a cara meio assim... Mas, amado, eu quero te dizer uma coisa. As tuas decisões e as minhas decisões vão influenciar, sim, o teu destino. Podem alterar o teu destino, como pode determinar o seu destino. Você não pode lançar a tua sorte sobre Deus quando Ele te dá a palavra como semente. Se Ele te dá a palavra como semente, quem cuida dessa semente não é mais Deus, é você. Quando Deus, amado, compartilhou uma medida de fé, não é? Ele depositou, sabe, irmãos, a Bíblia fala, e Márcia falou, tem no texto, a Bíblia diz que Deus repartiu. Ele pegou de um todo, que é Ele, e repartiu algo dele para mim e para você. Essa medida, amado, não é desigual, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele pegou do todo, olhou para todo mundo e disse, dá para todo mundo. Então eu vou repartir do que é meu, do que tem dentro, eu vou repartir do que eu sou, e a partir do que eu sou, haverá sim poder para multiplicação. E Deus chegou e repartiu dessa medida de fé com cada um de nós. Agora a questão é, o que é que eu estou fazendo com isso? Aonde os cultos, amado, em que eu tenho participado, têm me levado a quê? Isso é importante para mim e para você, igreja. Você está comigo? Aleluia! Agora, Deus, amado, eu estou falando sobre decisão, e decisão envolve o quê? Livre-arbítrio. É você que decide, fale para o seu irmão. As suas decisões são suas. Ninguém decide por você, amado. A circunstância não pode decidir por você. A pressão não pode decidir por você. Porque quando nós agimos debaixo da pressão, isso não é fé, isso é desespero. Eu estou pressionado e por causa da pressão, na verdade eu dei uma resposta para ela e não uma resposta para Deus. O que eu estou tomando como meio, amado, de decidir algumas coisas na minha vida, eu estou utilizando a ferramenta que vai evitar erros na minha vida, que vai evitar danos na minha vida, que é a palavra de Deus. Abre aqui a palavra de Deus aqui. Hebreus. Capítulo 4.
Hebreus, deixa eu chegar lá. Eu quero que você saia, amado, com essa consciência. Sabe que tudo aquilo que porventura você vai colher, vai ser fruto da sua decisão e mais ninguém. Foi você que decidiu. Alguém pode ter até influenciado na tua decisão, mas eu vou te dizer uma coisa, amado. A decisão foi sua. Ah, eu fiz isso por causa disso. Não, você fez isso porque você resolveu fazer. Amém, gente? Amém. Aleluia. Amado, é interessante, eu vou chegar lá em Hebreus 4, mas eu acho interessante aquela passagem, né, daquele filho pródigo. Quem é que lembra? O cara estava insatisfeito no meio da abundância. Então pode haver insatisfação no meio da abundância, e por haver insatisfação no meio da abundância, o cara acha que tem que viver a vida do jeito que ele acha que deve viver. Não é verdade? A abundância que havia, amado, naquela casa não era motivo para aquele homem sair, mas por algum motivo, ele chegou para o pai e disse, eu estou a fim de ficar com a minha grana, eu não quero viver aqui, eu quero ter a minha vida. E ele saiu, amado, com parte da abundância que havia naquela casa. Você está comigo? Quem tomou a decisão, em momento algum na Bíblia, eu vi aquele pai tentar impedir aquele filho daquela decisão. Isso me mostra, amado, que Deus, se você estiver obstinado a tomar qualquer tipo de decisão, amado, Deus vai ficar esperando você tomar essa decisão. Então não seja obstinado em tomar decisões precipitadas. Tenha paciência. A Bíblia diz, amado, que a paz, sabe, que a tranquilidade, ela cessa todo engano. A Bíblia diz que quando o espírito do governante se levantar contra você, não se mova do lugar em que você foi colocado. Permaneça ali. Porque depois que esse tempo passar, você vai dizer, cara, esse foi o lugar seguro, e se eu tivesse me movido, eu tinha me arrebentado. Já aconteceu com você isso? Não. Porque comigo já, várias vezes. Orientações dadas por Deus, amado. Teve um momento, sabe, a gente volta aqui em Hebreus, eu trabalhando no Rio de Janeiro lá, né, e eu tinha mania de correr lá, gostava de correr, aquela coisa toda, e quando sobrava folga do trabalho, eu ia correr. E tem um trecho lá no Rio, lá no Flamengo, no aterro do Flamengo, que aquela avenida fecha, no domingo, para as famílias ficarem ali e tudo. E todo domingo, quando eu tinha oportunidade, eu ia para lá para correr, me exercitar. Final da tarde ia para o culto, em uma igreja lá de outro ministério, porque o verbo da vida ficava muito distante, não é, de onde eu estava. E aí o que é que ocorre, amado? Durante aquelas idas lá, Deus nunca falou comigo. Eu ia lá, corria, aquela coisa toda. Mas numa dessas corridas, amado, eu estava correndo e eu ouvi aquela voz, sai daí. Puxa, uma avenida daquela enorme. Todo mundo, família ali, tudo normal acontecendo. E eu vi aquela voz, sai daí. E eu continuei ali andando. Se lembra que Deus falou, amado, com Samuel, não foi uma vez? E ele não entendeu muito bem. E depois Eli disse, ei rapaz, é Deus que está falando contigo, não é imaginação não, Deus está falando com você. E você precisa ficar afinado com o Senhor. Depois, amado, aquela voz veio de novo e falou comigo. Eu disse, oxi. Tá andando, o que é que o Senhor quer falar? Ele já disse, sai daí. Esperar mais o quê? Graças a Deus, amado, que ele falou a terceira vez comigo e me livrou de um acidente. E naquela terceira vez, quando eu saí, assim que eu saí, amado, aconteceu. E a vítima, amado, seria... Ele me avisou. Agora, a decisão de sair não era dele, era minha. Ele apenas me avisou, sai daí. Sabe, amado, quando nós temos a palavra, sabe, no nosso coração, nós devemos considerar essa palavra e tomar decisões baseadas nelas, porque a Bíblia diz que essa palavra, ela não é apenas poderosa e eficaz, mas ela me ajuda a discernir. Ela me ajuda a julgar. Ela me ajuda, amado, a pensar, a examinar os meus pensamentos. Ela não apenas me ajuda a pesar os meus pensamentos, mas a motivação também do meu íntimo, do meu coração. Então, amado Deus, ele instrumentalizou o cristão
Com o quê? Com o seu espírito e com a palavra. Deus simplesmente não disse, não faça isso e pronto. Não, Deus não age assim. Se Ele disse para você não fazer, Ele tem uma boa razão para que eu e você não façamos aquilo, amado. E através da palavra dele, nós vamos encontrar a resposta do porquê. Você está comigo? Então, aqui em Hebreus, no capítulo 4, Hebreus capítulo 4, no versículo 12, lembre-se, amado, decisão, diga, hoje é noite de decisão. Diga, a decisão, ela é minha. Deus nos ama tanto, que Ele não interfere na decisão que o homem toma. Mesmo você se esborrachando, eu me esborrachando. Isso é prova do amor de Deus. Porque Ele não vai lá e prende você e deixa você trancado dentro de casa para evitar um acidente. Ele permite que você faça. Porque a permissividade de Deus, amado, é um poder que Deus nos deu para nós fazermos escolhas. Livramento é um poder que Deus utiliza na vida de alguém obediente à sua palavra. Ele não dá livramento sobre o desobediente, amado. Ele livra o obediente. Mas o desobediente, amado, ele arca com as suas consequências. Porque a Bíblia diz, certamente, aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Então, desobediência colhe o quê? Certamente, aquilo que o homem semear, ele colherá. Isso é bíblico. Amém? Você está se sentindo bem hoje aqui? Isso é uma noite de crescimento, amado. Porque tem decisões, amado, eu pelo menos eu entendo que apesar de ter uma família, eu decido junto com a minha família algumas questões. Outras, amado, eu decido sozinho. Outras, minha esposa decide sozinha. Minhas filhas decidem sozinhas. Porque existem momentos na nossa vida que ninguém pode decidir por nós, a não ser nós mesmos. Eu decido sozinho, amado, ficar casado com ela até que o Senhor volte. É uma decisão minha e não dela. Ela decidiu viver comigo, aguentando os meus perrengues, e eu também o dela. Ela decidiu e nós decidimos juntos. E permanecemos juntos porque nós decidimos permanecer juntos. Isso não é uma decisão, amado, de uma pessoa só. Isso é uma decisão de duas pessoas. Nós vamos até o fim, dê o que der. O meu Deus é o teu Deus. E nós vamos até o fim. E hoje, amado, eu não tenho mais dúvida que a gente vai até o fim. E hoje eu estou cada vez mais decidido, amado, que não tem jeito. A gente já está orando para a gente ir junto. Mas essa decisão não cabe a mim, cabe ao Pai. Mas se Ele puder fazer esse favor, a gente agradece. Né? Porque ficar fazendo o que aqui se não tiver um propósito? Né? Eu sei que ela faz parte desse propósito. Você está comigo? Aleluia. Nós estamos juntos, amados, unidos, porque não dependeu de mim também, dependeu dela. Você entende? Não depende dos outros. Fale para a pessoa que está do teu lado, irmão, não depende dos outros. Depende de você. Diga, a decisão, ela sempre será sua. Hebreus capítulo 4. Jesus, amado, estava falando, você tem paciência comigo? Jesus estava falando, irmão, lá em Mateus, no capítulo 20, sobre decisões. Que eles estavam tomando decisões baseadas, sabe, em algo em que o homem toma. Poder, posição. E para que nós possamos ser o maior no reino, o que é que eu estou querendo dizer com isso? A tua decisão e as tuas escolhas estabelecem a tua posição no reino. Talvez você tenha uma posição muito alta aqui, e talvez lá a posição seja outra. Decisão, amado, não influencia apenas o meu destino, mas a minha posição. Você pode decidir ser muito bem sucedido aqui. E se o teu objetivo é esse, e você esquece
os valores do reino, que é o contrário, talvez aqui você esteja aprovado, mas lá em cima reprovado. Então, decisões que eu tomo na minha vida estabelecem o nível de comunhão que eu tenho com Deus e a posição que eu estou nele. Aí o Senhor Jesus disse, olha, não é assim entre vós. Aquele que quer ser o maior não é o melhor pregador, é o que serve a todos. Pergunto para o seu irmão, você quer ser grande nessa igreja? Não sirva a você apenas, não. Aos seus interesses. Procure saber o interesse da igreja. Nível de unção não determina posição. O que determina a posição é que você decidiu ser servo. E como você decidiu ser servo, a tua posição lá, talvez na igreja a pessoa diga, é aquele irmão que carrega a água, mas no céu o Senhor diz, é o maior. Então nós tomamos decisões, amado, porque elegemos valores errados. Podemos tomar decisões com base em valores errados que nós elegemos. Mas se nós estivermos, amado, alimentados com a palavra de Deus, nós vamos, amado, tomar as decisões estabelecendo como valor primordial para a minha vida e para a tua vida a palavra. Você está comigo? Então agora a gente vai ler Hebreus e eu prometo para você. Hebreus capítulo 4, no versículo 12. A Bíblia diz aqui, amados, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito. Ela penetra a ponto de botar as emoções de um lado e o espírito do outro. E isso, amado, me dá habilidade para a tomada de decisões. Posso contar outra historinha, a gente volta para cá rapidão. Verdade, viu? Teve um momento, eu não vou contar como foi, porque é longo, mas teve um momento, irmãos, de decisão, de frações de milésimo de segundo, que eu tive que tomar, e é por isso que eu estou aqui vivo. Porque eu não tinha muito tempo para tomar aquela decisão. Porque aquela decisão envolvia a minha vida ou a perda dela. Eu não tinha tempo, mas eu tinha a palavra. E a palavra separou a aventura da realidade. A aventura é que, como policial, podia pular de um carro a 100 km por hora. Eu tinha assistido muito filme. Mas a realidade é que se eu pulasse de um carro a 100, eu me esborrachava todo. Eu ia virar um hambúrguer. Você está comigo? Frações de segundos. Então a palavra, amado, separa ilusão e realidade. A palavra deixa bem claro, isso é real. Isso aqui é ilusório. Aquilo que os olhos veem, amado, nem sempre corresponde à realidade. Amém? Ela separa alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos. Olha só, ela é apta para discernir pensamentos. Discernir, amado, é julgar com um critério correto. E propósitos. Quais são os motivos das nossas decisões? Quais são os propósitos envolvidos nela? Vá para a palavra. Corremos para a palavra. Porque a palavra vai revelar no meu coração o porquê
desse interesse tão grande da minha parte por aquilo que eu estou tão obstinado a fazer. Quem está entendendo isso aqui? Porque isso é importante. Talvez, amado, muitas pessoas não deem importância à posição no reino. É bom você dar importância. Algumas pessoas estão vendo a vida apenas à luz dessa ilusão que está sendo vivida aqui, porque tudo isso é ilusão. Quando a Bíblia diz que todas as coisas passarão e o que não passará, então eu entendo, irmãos, que ilusão é o que se passa e o que permanece é o quê? Realidade. A Bíblia diz que todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus não passará. Eu te pergunto, o que é mais real? É o que passa ou o que permanece? Então, as decisões que nós tomamos, amado, nós tomamos decisões em cima daquilo que permanece. E não em cima daquilo que é passageiro. Por isso que Paulo, amado, na palavra, ele deixou escrito aos Coríntios, dizendo o quê? Não é? Para que nós não venhamos atentar às coisas que são passageiras, mas para aquelas que são eternas. Porque as que são passageiras, o que é que acontece? Vai passar, vai desaparecer, mas as que são eternas, elas permanecem. Por que Paulo fala isso, amado? Porque nós olhamos para uma coisa e olhamos para a outra. E aquilo que nós atribuímos mais valor e não discernimento. Quem está entendendo isso, igreja? Sabe, uma vez eu também fiz uma escolha, ganhar menos. Eu fiz uma escolha na minha vida, ganhar menos. Mas não vender a minha consciência. Eu fiz uma escolha na minha vida e todos nós fizemos uma escolha na nossa vida. Renunciar. Não é uma escolha? Mas qual foi o critério, amado, que nós utilizamos para fazer e tomar essa decisão? Isso é extremamente importante para a minha vida e para a tua vida. Você está comigo? Aleluia! Então Deus, amado, na sua soberania, sabe, Ele deu livre-arbítrio para mim e para você. Agora, Ele te equipou e me equipou e continua aperfeiçoando, amado, e nos deu a da sua própria presença, a presença do próprio Espírito dEle, da própria natureza dEle, da essência que há em Deus. Ele compartilhou dEle para com o homem. E, amado, através dessa manifestação de Deus no coração do homem, é que eu e você somos guiados e conduzidos a tomar decisões acertadas. E não decisões afetadas, amado, por uma crise financeira. Quem lembra, amado, de uma decisão que não foi tomada, mas talvez cogitada, porque o Senhor lembrou a Isaac de um fato. Gênesis capítulo 26, a Bíblia diz que havia uma seca. E Deus chegou para Isaac e disse, Isaac, não volte para o Egito. É interessante que você não vê nesse texto nenhuma menção sendo feita ao pensamento de Isaac. Mas você só ouve Deus dizendo, não vá ganhar dinheiro lá, fique aqui. Porque nesta terra eu vou te abençoar. Você entende? Uma crise naquele momento. Mas crise, amado, não é lugar de tomada de decisão. Porque você está sendo pressionado, não é tempo de decisão, não. Muito pelo contrário, irmão, é tempo de você ouvir a voz do Senhor. É tempo de você ouvir uma instrução que virá da parte de Deus. Ele te dará essa instrução, amado. É só você ficar sensível. É só você não se mover na pressão. Na pressão você não se move, amado. Porque na pressão, a tendência da pressão é justamente nos tirar do lugar. É ou não é? É fugir daquele lugar onde nós estamos sendo pressionados. Mas a Bíblia fala o quê? Quando você passar pelas águas, não é? A Bíblia fala quando você passar pelos rios. A Bíblia diz que quando a chama arder, ou seja, você não foi tirado, você continua lá. Quando a chama arder, não. Quando a chama for acesa, a Bíblia diz, ela não arderá em você. Ou seja, você está lá no meio do fogo, mas não está sofrendo a força dele. Sabe, igreja, eu quero dizer uma coisa para você. Não é tempo de tomar decisões desacertadas, não, irmão. Porque decisões desacertadas podem afetar o seu futuro, pode afetar a sua vida e pode afetar a sua eternidade. Por que eu estou falando isso, amado? Porque está escrito, o Senhor nos alerta. Vamos lá para Romanos. Isso é uma noite de ensino da palavra, amado. Você está comigo?
De repente você pode estar passando por um momento muito difícil, amado, mas Deus tem a resposta. Deus tem a resposta, amado. A resposta vem do Senhor. A Bíblia diz que a resposta vem do Senhor. A resposta não vem através de uma crise, amado, nenhum. Nada, irmão. Não vem não, amado. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. A Bíblia diz que não há impossíveis para Deus. Hoje foi ensinado de manhã aqui. Não existe impossíveis para Deus. A Bíblia diz que de Deus devemos ser o quê? Imitadores. Eu vou te perguntar uma coisa. Uma vez eu li um livro de uma determinada pessoa, de um empresário, amado, que ele viu que aquele homem era um sucesso. E ele não queria, amado, receber salário. Ele queria estar perto daquele homem para pegar do espírito daquele homem. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de quem? Daquele que para ele não existe impossível. Então, se tu anda com esse cara, posso chamar cara, com todo respeito? Se tu anda com essa pessoa chamada Deus, tu vai pegar a mania dele. Tu vai pegar as manias, eu posso falar mania? O jeito de Deus. Agora tu está andando com quem? Se tu anda com Deus, tu fica parecido com Ele. Aí daqui a pouco você vai começar a falar umas coisas que pode até destoar dentro da própria igreja. Alguém te chamar e dizer, tu é doido, presunçoso. Quando você começa a emitir palavras, amado, que vêm de dentro, através de uma inspiração de alguém que você anda junto. E que você tomou a forma dessa pessoa, tomou o jeito dessa pessoa. Fala como ela, pensa como ela. A Bíblia diz que eu e você temos a mente de quem? De quem? De quem? Como é que se pensa diferente se a gente tem a mente dele? Tem que andar mais colado com esse cara. Você entende? Não tome decisão porque está debaixo. Não, porque eu estou tomando só por causa disso. Ei, isso é o diabo falando com você. Não é Deus, não. A Bíblia diz que em paz você sai e em paz você é guiado. Mas não é paz porque as contas estão pagas, não é paz porque as coisas estão consertadas, não é porque por dentro houve conserto. Aí em paz eu saio. Amado, se você quebrar essa regra, você não se dá bem em canto nenhum. Porque vai ter problema lá também. Vai ter circunstâncias lá também. E você tem que estar no lugar, seja ele qual for, no teu trabalho, seja onde for, mano. Eu tenho que sair daqui bem. Porque a Bíblia diz que quando eu saio bem, bem eu sou conduzido. Decisão, amado. Eu quero o melhor para a minha vida. Quem quer o melhor aqui? Aleluia. Vamos aqui em Isaías. Isaías, capítulo 1. Já sei o que o pastor vai dizer. Acertou. 1,19. Presta atenção. Querer comer o melhor. Quem quer comer o melhor aqui? Agora, decidir comer é uma coisa. Não é verdade? Aleluia. Se quiserdes. Preste atenção nisso aqui, igreja. Se quiserdes. Isso mostra, amado, o caráter de Deus. Não obriga ninguém. Se quiserdes. A decisão é de quem? Diga, a decisão é de quem? Deus, amado, Ele é muito pessoal. Ele trata conosco juntos, mas Ele nos trata, amado, e cuida de nós de uma forma muito pessoal. Eu, amado, eu quero comer o melhor para a minha vida. Eu não vou ser hipócrita, porque humildade demais, amado, é orgulho. Amém? Isso é orgulho. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quem não quer comer o melhor aqui, levante a mão. Quem não quer comer o melhor, levante a mão. Não é verdade? Por quê? Porque nós queremos comer o melhor. Agora, querer comer o melhor não quer dizer que nós vamos desfrutar dele. A Bíblia diz que nós devemos, amado, não apenas querer, mas se empenhar e desejar. Em outras versões diz, se você ouvir e me obedecer, você comerá o melhor desta terra. Agora, eu acho interessante, igreja, é isso que eu quero trazer para vocês hoje, é uma reflexão.
a respeito de tomada de decisões. E eu oro para que você peça a Deus e pedir a Deus para que você saia consciente nesta noite, que você saia daqui para a sua casa, para onde quer que você vá, consciente que as tuas decisões são extremamente importantes para a tua vida. Pode não determinar apenas o teu momento atual, mas pode determinar a tua existência. E a forma como você vai determinar as coisas, sabe, amado, pode mexer no teu destino, através de escolhas. Então, Deus, amado, Ele sempre apresenta uma boa razão, Ele sempre traz orientações, mas Ele sempre vai deixar que o homem tome a sua decisão. Da mesma forma como nós ouvimos hoje de manhã, Ele compartilhou uma medida de fé, e o que é que eu faço com essa semente? Eu deixo guardada na gaveta, aquela última pregação foi muito boa, deixou guardada na gaveta. Mas quando você compreende e coloca em prática, você lançou aquela semente no teu coração. Haverá fruto ali, amado. Haverá colheita ali, com certeza, porque você ouviu hoje de manhã que a palavra de Deus não volta vazia para Ele, mas faz aquilo que apraz a Ele, faz aquilo que agrada a Ele. E assim, amado, como ocorre com a chuva e com a neve, que não volta para lá vazia, a palavra, em primeiro lugar, fecunda a terra, tornando-a capaz de ser produtiva. Então a palavra, amada, ela encontrando uma vez espaço no coração do homem, ela fecunda esse coração, tornando esse coração, amado, o quê? Produtivo, numa boa terra, onde tudo que é semeado, amado, cresce ali. Você está comigo? Mas o que envolve, amado, é uma decisão minha e sua. Nós não podemos, amado, estar vivendo uma nova aliança, baseada em superiores promessas, entendendo que o nível caiu. Não, o nível se elevou. Se era difícil lá, Deus tornou capaz aqui. Você está comigo porque Ele nos deu do seu próprio Espírito, amado. Ele nos deu a palavra, Ele nos deu condição de nós vivermos à luz da sua palavra. Ele deu vida novamente ao coração do homem. Mas Ele sempre, amado, sempre vai se mostrar como alguém amável, permitindo que você assuma as responsabilidades e não o outro pelas suas decisões. Você não pode, amado, culpar ninguém por decisões que você toma. Eu não posso culpar ninguém por decisões que eu tomo. Eu preciso assumir. Eu vou te perguntar uma coisa, se ninguém crê em você, você vai desistir? Eu achei interessante, mas algo que Paulo falou. Se Deus é por mim, se Deus é por mim, se Deus é por mim, quem será contra? Ou seja, não importava, amado, o que o povo poderia querer fazer com Paulo, os religiosos. Ele tinha certeza que Deus era com ele e acabou, ele não ia desistir. Eu sei, amado, que você receber um elogio te ajuda. Receber aquela pessoa, amado, que está do teu lado ali para te fortalecer, isso ajuda. Mas eu vou te dizer uma coisa, e se num determinado lugar ou tempo da sua vida não tiver aquela pessoa junto de você, o que é que vai acontecer de você, amado? Agora, quando você crê, ei, pode estar onde tiver. Porque existe a forte convicção. A Bíblia diz, amado, que a convicção no coração do homem, amado, é um tesouro. Ele não precisa da concordância, ele precisa, amado, de uma sinalização dada por Deus. Ninguém está crendo, não, eu creio. Tem base na palavra? Ei, tem base na palavra? Fique com ela, amado. Não, isso não vai dar certo, não. Por dentro você sabe que vai dar certo. Fique com esse relatório. Se ninguém vai dar, não, irmão, eu entendo, olha, esse tempo difícil, e você já ouviu barulho de chuva. Aí o irmão chega, eu entendo o seu tempo difícil, mas já tem barulho de chuva dentro. Vai concordar com o tempo difícil ou vai ficar com barulho dentro? Porque Deus faz isso, amado. Deus, Ele mostra as estações futuras. Amado, eu tenho plena convicção de estações que estão vindo na minha vida, amado. Eu digo, eu estou dentro, Pai. Eu estou dentro, eu não quero estar fora, não. Porque Deus sinaliza.
Tu acha, amado, que eu não estou motivado, amado, por causa de ministério, meu ministério, a minha chamada. Eu estou motivado porque existe algo que Deus está revelando para o meu futuro, para o futuro da minha família, amado. É egoísta? Não, Ele também tem um futuro para você. Ele tem uma visão para você. Ele escreveu a tua história. Ele determinou que amanhã, depois da manhã, no mês seguinte, no ano seguinte, algo deveria acontecer sobre a tua vida. Por quê, pastor? Está escrito que Ele escreveu todos os dias da minha existência. E acerca de cada um desses dias, Ele determinou que da parte dEle, algo deveria acontecer. Estou com Ele. Aleluia. Ninguém me deu um bom dia hoje, ninguém me deu um abraço, meu dia foi muito ruim. Quem determina o dia ruim, amado, vou te dizer uma coisa, com toda franqueza, não é ninguém, é você. Você me permite dizer isso? É porque você não está na minha pele. Graças a Deus, irmão, eu estou em Cristo. E você deve estar em Cristo também. Não é egoísmo não, igreja. Não é egoísmo não. Você tem que se defender desse sentimento de autocomiseração, pena de si mesmo. O diabo quer que você tenha pena de você. Ele jamais, amado, quer que você descubra quem você é. O que você tem, o que lhe foi dado, o que você pode. Ele jamais quer que você tenha compreensão da posição. É interessante, amado, que esses homens perguntaram para Jesus. Quando chegar lá, era surpresa. Quando chegar lá em cima, você se lembra da gente? Vou te dizer uma coisa, ele não esqueceu. Sabe por quê? Porque quando ele chegou lá em cima, Deus não levou só ele. É interessante, amado, que não só tem dois lá em cima. À direita. A Bíblia diz que nós não estamos nem à esquerda, nós estamos à direita. Assentados, juntamente com ele. Aquele pedido não era para atender a um ou dois. O que tinha no coração de Deus, amado, era exaltar o homem e colocá-lo numa posição de autoridade. Numa posição privilegiada, acima de tudo aquilo que poderia ser nomeado. Assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Os dois pediram e o restante não entenderam. Os dois pediram até... Eles queriam algo bom mesmo, sabe, gente? Os outros ficaram na bronca e nem pediram. Mas a gente nem pediu e recebeu. Você está comigo? E hoje nós estamos assentados espiritualmente nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, acima de toda bronca, se eu posso falar dessa forma. Eu não estou querendo dizer que você não enfrenta problemas e que eu não enfrento. Enfrentamos, irmãos. Mas quando o fogo está aceso, você passeia por ele, entenda. A Bíblia diz que pela fé eles apagaram, não foi o fogo, foi a força do fogo. Eles decidiram crer em Deus. Davi teve uma excelente oportunidade, irmãos, para derrubar Saul. Porque quando Davi, amado, voltava das batalhas, eu quero que você entenda uma coisa, amado. Na vida do cristão tem um período que você tem que passar por algumas coisas, que eu tenho que passar por algumas coisas, para que a gente adquira experiência por passar e sermos exaltados. Davi não podia ser rei se ele não respeitasse o rei. Davi não podia ser rei se ele fosse um aproveitador e um usurpador de um rei. Ele entendeu perfeitamente que havia um chamado, ele foi ungido como rei, mas ele não assumiu e não aproveitou a oportunidade da loucura de Saul. Não aproveitou aquela oportunidade quando ele cortou a orla do manto de Saul, ele se arrependeu. Não aproveitou a oportunidade quando o servo dele diz, aproveita agora e mata o cara porque tu assume o reino. Ele disse, não, faço nada. Decisão, irmão. Decisão. Se você crê, permaneça crendo. Não tome decisões precipitadas. Agora saiba que cada decisão, amado, que você toma, foi sua. Não se entristeça com isso. Eu quero ser transparente com você. Não faça, amado, não utilize dos rudimentos do homem caído que foi Adão e Eva, de dizer para Deus que Deus fez uma mulher defeituosa. Não é? Foi a mulher que tu me deste, quer dizer, Deus não soube dar, não foi uma mulher boa a mulher que Deus deu para Adão, não.
Mas Deus disse, foi tu que me desse um negócio defeituoso, por isso que deu nisso. Aí a outra chega e diz, foi o diabo que me enganou. Vem cá, tu não viu o que eu disse para tu, não? Desculpa, se escondendo atrás, amado. Toma uma decisão e se esconde por trás de algo. Não tome decisões, amado, se esconda por trás de algo. Tome decisões e assuma. Deus gosta disso. Tem uma passagem, amado, lá em Isaías, no capítulo 46, eu vou falar aqui porque está um pouco adiantado, em que aquele povo, amado, Deus começa a falar do livramento que ele dará ao seu povo, falando sobre a intervenção dele na Babilônia, porque todos nós sabemos, amado, que o povo de Deus foi levado cativo. Mas Deus, amado, sempre teve o povo dele como a menina dos seus olhos. A Bíblia revela dessa forma. Aí a Bíblia diz, amado, que Deus chega a um determinado momento com aquele povo, porque aquele povo começa a reclamar de Deus, e Deus chega para o povo e diz assim, olha, você pode sentar aqui na minha frente, olha que coisa maravilhosa, você senta aqui na minha frente, e você apresenta as suas razões, porque a sua vida está assim. Por que você está reclamando? Mas eu faço o seguinte, sente aqui e apresenta as suas razões, se justificando. Ou seja, em outras palavras, Deus diz, seja honesto, sente aqui na minha frente e apresenta as razões pela qual a sua vida está uma bagunça. E Deus começa a falar, primeiro ele fala e depois ele manda a pessoa se sentar. Sabe, irmãos, sabe qual é o pai que nós temos? Nós temos um pai maravilhoso, amado. Que o que ele espera de mim e de você é sinceridade. Você chegar na frente dele e você não eleger um irmão. Você chegar na frente dele e não eleger o chefe mau, como desculpa. A Bíblia diz que por um dever de consciência para com Deus, mesmo se alguém formal, como um chefe no teu trabalho, por um dever de consciência que você tem, você deve servir a ele. Amém. E a Bíblia diz, não só aquele que é bom em cordato, mas aquele que é perverso. Por um dever de consciência para com Deus. Talvez você sofra naquele momento, irmãos, mas Deus vai te honrar. O Salmo 126 fala de uma passagem que eu acho extremamente interessante, é que diz que muitas pessoas semeiam com lágrima, mas com alegria elas trarão os seus molhos. Ou seja, elas resolveram pagar o preço pelas decisões que tomaram. Aleluia. Choraram, foram perseguidos, mas o fruto, irmãos, da obediência foi a colheita. E a Bíblia diz que no tempo da colheita, eles estavam com alegria, estavam celebrando a colheita. Sabe, irmãos, não importa o que você está passando, não importa o que eu passo, mas a minha decisão e a sua decisão importa muito. E nós precisamos, como igreja, testemunhar desse evangelho de Cristo Jesus. Quer passando por dificuldades ou não, mas tomarmos, amado, decisões acertadas. Eu quero que você vá aqui comigo agora. Aleluia. Romanos. Eu quero chamar o grupo de louvor. Aleluia. Romanos. Romanos capítulo 14. Existe um engano, amado, que infelizmente hoje as pessoas vêm com o sentimento de vir para uma igreja e sair alegre no domingo. Que vê que a igreja é um lugar de felicidade. Elas deviam ver a igreja, amado, como um lugar de transformação. Em que existe alegria, em que existe choro, em que existe tristeza, mas que existe mudança em meio a tudo isso. A igreja, amada, é um ambiente onde nós devemos refletir sobre aquilo que nós vivemos e sobre aquilo que nós ouvimos. E nós não devemos ter de forma alguma, amado, um pesar sobre isso. Mas quanto Deus... Você gosta de alguém desonesto? Quem gosta de gente desonesta?
Você acha, amado, que Deus seria honesto falando para mim se eu estivesse errado? Não, Gustavo, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Sabe, irmãos, eu vi um vídeo que aquilo impactou muito a minha vida. Ai, papai. Aquele vídeo mexeu comigo. Esse vídeo, amado, é de um homem, não é? Que ele se mutilou. Ele se mutilou, amado, ele mudou de sexo. Eu não estou cometendo crime aqui não, viu, gente? Eu estou falando de uma realidade, não estou falando contra ninguém. Eu estou falando sobre um fato que aconteceu e porque é público nós podemos falar. Então, naquele vídeo, amado, ele falando do novo nascimento. Ele dizendo que ele não tinha conhecimento que Deus tinha um projeto de vida. Que havia uma vida diferente dessa vida. E que, verdadeiramente, durante toda a sua existência, ele nunca teve amigo. Porque os amigos nunca confrontaram as suas decisões. Sempre dizia para ele, não, rapaz, está certo. É isso mesmo, você não quer fazer? Pode fazer. E ele começou a falar que ele se cercou dessas pessoas, que ele só encontrava aprovação e não reprovação. No sentido de que, cara, não faz isso não, toma cuidado, não é por aí não, pensa direitinho. Não, mas ele sempre encontrou aquelas pessoas, não, rapaz, vai, tu tá certo, você não quer isso? Vá, você vai ser feliz com isso e tal. Sabe, irmãos, e esse homem fez uma cirurgia e ele se mutilou. E depois que ele fez essa cirurgia, eu não sei qual foi esse tempo, esse intervalo de tempo, alguém pregou o evangelho para esse cara. E ele começou a falar do amor de Deus, nesse vídeo. E ele falou uma coisa interessante, ele disse, se eu tivesse conhecido alguém que contestasse a minha vida, se eu tivesse verdadeiros amigos para dizer que eu estava errado, se eu tivesse verdadeiros amigos para mostrar que existia outro caminho, que existia outra solução, eu não tinha me mutilado. E eu poderia ter hoje uma família. Mas eu nunca tive amigo. Porque eles sempre aprovaram o que eu queria fazer. Mas hoje eu tenho o Senhor. E eu os perdoo. Mas eu queria ter tido uma oportunidade apenas de alguém chegar para mim e trazer luz suficiente para mim, para que eu evitasse de fazer o que eu fiz com o meu corpo. Eu me mutilei. Eita, meu Deus do céu. Como é que pode, amado, haver falsidade dentro de uma igreja? A ponto de você ver o irmão errado e tem medo de perder a amizade. E acha que isso é bonitinho demais. Está permitindo que o irmão vá para o precipício. E você diz, mas eu não quero perder a amizade dele. Está vendo que o irmão vai cair naquele precipício, não tem nenhum paraquedas para parar ele daquela queda, como se diz a história. Mas não quer deixar ele triste. Não quer tocar em determinados assuntos. Eu quero que você entenda uma coisa, amado. Nós, como igreja, nessa igreja aqui, nós temos uma proposta diferente. Porque nós não queremos, amado, que você sofra dano sobre a sua vida. Essa palavra que veio no meu coração falando sobre decisão, amado. Isso é muito sério. Isso é muito, 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 muito sério. Porque você pode, amado, eu posso eleger todas as desculpas possíveis para a decisão ou decisões que eu tenho tomado e eu tenho vivido essa minha vida e eu me esqueço que um dia eu vou dar conta de mim mesmo. Eu não sei se você já se viu diante do Senhor. Eu não sei se você tem coragem de acusar alguém diante do Senhor por causa de uma decisão que você tomou. Você não tem essa coragem. Porque a Bíblia diz que nesse dia que nós chegarmos diante do Senhor, nós vamos ouvir apenas: porque não vai ser dado o direito de falar. O tempo de conserto, sabe, igreja, é aqui. O tempo de conserto é aqui.
E eu estou falando isso para que você não sofra dano. E não permita, amado, que o diabo lhe engane, dizendo que você está tomando essa decisão porque está assim, porque está assado, porque isso e porque aquilo. Eu falo isso, igreja, com temor. E eu estou orando por uma multidão de crentes comprometidos com a palavra. Cristãos comprometidos com o evangelho. Sabe, amado, eu vou te dizer uma coisa. É tempo de festa, mas também é tempo de choro. É tempo de alegria, mas também é tempo de reflexão. É tempo, irmãos, de nós termos cultos no ar livre. Sabe, irmão, de nós nos alegrarmos e fazer festa. Mas é tempo de se santificar também. Não é tempo, amado, para nós andarmos de qualquer forma. Acharmos, amado, é mais importante que você entenda que o teu nome está escrito no livro da vida do que no rol de membros dessa igreja. Eu faço parte do verbo da vida. Não, amado, isso não é importante. O importante é se o teu nome está escrito. E se ele está escrito, ele não pode ser apagado. E a Bíblia diz que vai chegar um dia que os livros serão abertos. E que vai ser lido. Eu não estou falando isso para que você tenha medo, mas eu estou falando para que você reflita sobre decisões. Romanos capítulo 14, no versículo 12, a Bíblia diz aqui, você está comigo? Assim, pois, você está comigo? Pergunte para o seu irmão, irmão, você está triste? E diga, não fique triste, irmão. Isso é livramento para você. O inimigo aprende, o inimigo ele ensina um mundo sem prestação de contas. O inimigo, ele ensina um mundo sem prestação de contas. Ou seja, viva do jeito que você quer e você não tem contas a prestar a ninguém, não. Ninguém tem o direito de se meter na sua vida, não. Deus fala na sua palavra, haverá um dia de prestação de contas. Eu nunca preguei isso, você acredita? Graças a Deus que eu estou podendo pregar isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós precisamos ser maduros. Precisamos deixar de ser crente na infância. Menino só gosta de brincar. Não é verdade? Menino só gosta de brincar. Quando você, como pai, acaba com a brincadeira do menino, eita confusão de toramemundo. É uma gritaria, é um chororô. Mas você está preparando esse menino para quê? Para uma fase adulta. Por que você diz não para um menino? Porque ele não vai encontrar sim a vida toda. Porque ele não vai fazer o que ele quer a vida toda. E é interessante que Paulo falou, diga decisão. Paulo disse o seguinte, quando eu era menino, eu me comportava como tal. Eu pensava como menino, eu agia como menino, falava como menino. Mas quando eu cheguei à fase adulta, eu deixei. Eu deixei. Ou seja, as coisas de menino não funcionam para um adulto. A criança deve receber, amado, um aprendizado para ela se tornar um adulto. Não são fases que não têm ligação, amado. Essas fases têm ligação, Como crentes que somos, amado, nós temos uma fase. A fase de que somos meninos, bebemos leite. Mas a Bíblia diz que o alimento sólido é para aquele cujas faculdades estão exercitadas, não só na prática do bem, mas em discernir também o mal. Então eu preciso discernir, amado, aquilo que pode me causar dano. Sabe, irmão, chocolate em excesso dá bronca. Então todo mundo sabe aqui que eu gosto de chocolate.
Mas tem uma hora que eu olho para ele e digo, eu não devo e nem vou. Porque o chocolate não vai me dominar. Você entende? Diga, é uma decisão. Assim, pois, cada um, diga, está falando comigo só. Assim, pois, cada um de nós, mas, Senhor, aquele irmãozinho, quando eu congregava lá, que eu pastoreava aquela igreja, fez isso comigo, Senhor. Sabe o que é que Deus vai dizer? Gustavo, eu estou tratando com você. Depois eu converso com ele, mas a minha conversa é com você. Mas eu convocava as pessoas, elas não atendiam, e por isso que eu fiz isso. Não, irmão. A Bíblia diz aqui que cada um, por isso que a sua decisão determina a tua posição no reino, a tua decisão afeta o teu futuro, as tuas decisões podem afetar a eternidade, e haverá um dia, e eu falo isso, amado, com muita tranquilidade. Porque eu sei, porque sei. Ai, meu Deus do céu. Que eu não quero ter medo neste dia. Eu não quero estar inseguro nesse dia. Eu quero estar convicto, irmãos, que eu não era perfeito, mas eu quero estar convicto que dentro daquilo que eu pude fazer, eu fiz a vontade do meu Pai. Eu quero estar vivendo uma fase na minha vida, amado, sabe? Porque a Bíblia diz que o justo, ele conta os seus dias e ele sabe dos seus dias. A Bíblia diz que o justo, ele vai se fartar destes dias e um dia ele vai chegar para o Senhor e diz, Senhor, mas só faz isso, amado, quem tem segurança. E eu acho que a maior recompensa, amado, a maior recompensa que eu e você podemos ter, eu estou orando sobre isso, igreja. A maior recompensa que nós podemos ter, sabe o que é? É a respeito dessa salvação que há de ser revelada. Cristo em nós, a esperança da glória. A maior recompensa que nós podemos ter como cristão é que você está contando os seus dias, conhece os seus dias, e vai chegar lá na frente e você vai dizer, Senhor, se você quiser que eu fique, eu fico. Se não quiser, para mim é melhor. Imagine, irmãos, Paulo falar, viver é Cristo e morrer é lucro. A gente acha bonito, não é? Mas eu vou te dizer uma coisa, não apenas bonito, irmãos, mas é poderoso. E nós precisamos, amado, construir uma vida de segurança em Deus. E decisões que nós vamos tomar, amado, vão construir essa segurança. Que nesse grande dia, amado, você vai poder chegar de cara aberta para o Senhor e ouvir dele. Vem para o meu lado aqui, filho amado. É isso que você vai ouvir. É isso que você vai ouvir. Assim, pois, eu só penso, todas as vezes eu penso, já pensou se Jesus voltasse agora? Faz assim. Fecha mais rápido e abre mais rápido do olho. Ele vai vir assim. Aí eu te pergunto o seguinte, dá tempo para se preparar? Hein? Maranata. Vai vir assim. Por isso que a palavra de Deus diz, onde você estiver, ali permaneça. Porque Ele vai te buscar. Meu Deus. Ele não vai perder nenhum de nós. É uma segurança tão grande, igreja. É uma segurança tão grande. Que isso aqui perde, irmãos, a importância. Aleluia. Meu Deus.
Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus.